Graça e paz, irmãos. Nós estamos hoje juntos aqui para mais um panorama bíblico. E o panorama bíblico de número 63. Essa é a aula 63, é a 63ª. E a carta a ser abordada hoje aqui será a carta aos Hebreus. Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu gostaria de lhe convidar a se inscrever no nosso canal, o canal da Igreja Batista Videira de Araçatuba, e ativar o sininho para que você possa receber todas as notificações, todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo lá no nosso canal. Gostaria também de lhe pedir para compartilhar esse vídeo, para que ele possa ser uma ferramenta para edificar e abençoar outras pessoas. Sem mais delongas, vamos para a carta aos Hebreus. Essa epístola, de estilo extremamente belo, ela foi escrita para demonstrar a superioridade de Cristo acima de todos o que precederam. Os leitores, evidentemente, corriam risco de voltar ao judaísmo, em razão da crescente oposição que sofriam como cristãos. Eles necessitavam de amadurecimento e de tornar estável a sua fé. O autor destaca também, e ele apresenta a superioridade da pessoa do sacerdócio e do poder de Jesus Cristo. O autor Clemente e o pastor de armas, Justino Marte, eles dão pista a esse respeito. No Ocidente, foi rejeitada a autoria paulina, mas depois foi ganhando fôlego. Do século IV até a Reforma Protestante, pensava-se que Paulo era o autor, mas tal posição foi rejeitada tanto por Lutero quanto por Calvino. Tertuliano também atribuiu a Hebreus a Barnabé, e Clemente de Alexandria apontou para Lucas. Outros achavam que era Apolo, Silas ou até Priscila, mas ninguém chegou a nenhuma conclusão. E o grego era de um estilo mais clássico na sua escrita. Então, por isso foi difícil diferenciar e determinar a autoria dessa carta. A verdade é que é bem difícil fazer uma defesa convincente em favor de qualquer um desses nomes. Mas a verdade não importa, que a identidade do autor de Hebreus pouco acrescentaria ao entendimento da epístola. A carta, ela está datada próximo a 70 depois de Cristo. Devido ao mistério sobre a identidade do autor dessa epístola, automaticamente existe alguma dificuldade em determinar uma data exata para sua composição, mas algumas características presentes em seu texto indicam uma data aproximada, que seria mais ou menos ali em torno de 62 a 67 depois de Cristo, por causa de alguns eventos que ocorreram nessas datas. O tema é a supremacia e a suficiência de Cristo e o encorajamento aos judeus cristãos. Propósitos dessa carta. A epístola aos Hebreus foi escrita para confortar os cristãos hebreus no meio da perseguição e para adverti-los contra o abandono do cristianismo e a volta do judaísmo, mostrando a superioridade de Cristo. Eu vou citar agora alguns fatos importantes que aconteceram dentro dessa carta. Nos primeiros anos do cristianismo, o judaísmo e o cristianismo, eles não eram considerados duas religiões separadas, sendo o cristianismo uma extensão do judaísmo. Em 64 d.C., após o incêndio de Roma, Nero iniciou um massacre religioso, tendo os cristãos como alvo. Acredita-se que Nero tenha posto a culpa do incêndio nos cristãos. E o cristianismo tornou uma religião proibida, e os seus membros passaram a viver clandestinamente. O judaísmo, porém, gozava de liberdade, e ele tinha também a proteção do Estado judeu,
já que era uma sociedade relativamente teocrática. Na época em que essa carta foi escrita, os judeus cristãos se viram tentados a abrigar-se sob a proteção da religião legal, o judaísmo, a fim de evitar a perseguição que o cristianismo estava sofrendo. Muitos cristãos judeus pensavam assim: já em nossa mente não há diferença apreciável entre o cristianismo e o judaísmo. Durante esse período de perseguição, eu vou dizer que eu sou judeu. Quando a perseguição acabar, eu vou voltar ao cristianismo. Por essa razão, o autor de Hebreus, ele diz que ocultar-se atrás do judaísmo era o mesmo que apostatar. O autor, ele exorta os seus leitores a não voltar para o judaísmo e mostra a superioridade de Cristo sobre todas as coisas. Eu vou citar agora algumas palavras-chave que existem dentro da carta aos Hebreus. A exortação. Em Hebreus 6:1 fala assim: deixemo-nos levar para o que é perfeito. Ele fala não abandonar a fé e continuar para alcançar o que é perfeito. Temos também a palavra doutrina, que ele apresenta Jesus Cristo como centro e a cristologia salvadora. Você vai ver isso em Hebreus 1, capítulo 1 e também no capítulo 5. Nós vamos ver a palavra melhor, ela ocorre 13 vezes dentro da carta aos Hebreus. A palavra eterno, ela ocorre 9 vezes, indicando a permanência da fé. Na carta, o céu é enfatizado. E Hebreus é a única carta do Novo Testamento que expressamente declara que Cristo é o sumo sacerdote da nova aliança. Hebreus não tem saudação formal, mas termina com uma conclusão típica de carta, com saudações e bênçãos. Hebreus começa como um ensaio, ele progride como sermão e acaba como uma carta. Hebreus é o único documento do Novo Testamento que não nos dá pistas para saber quem o escreveu. Ele começa bruscamente. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, e quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Eu queria que os irmãos agora abrissem a sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, que nós vamos ler de 1 ao 4 para fazer essa afirmação que nós lemos anteriormente. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Nessa palavra aqui nós podemos ver a revelação completa e divina que é dada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Nós podemos ver a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo através das palavras do autor. Nós vamos ler também Hebreus 5, que fala assim: porque a qual dos anjos disse: jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Em Hebreus 4,13 também fala assim: e não há nenhuma criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. O autor retrata a glória suprema da pessoa de Cristo como Filho de Deus. E ela também, essa carta, ela vai demonstrar a supremacia de Jesus diante dos anjos e diante de Moisés.
Em Hebreus 1:5, essa carta ela vai mostrar a superioridade de Cristo aos anjos. Ele fala da revelação de Deus, que convergiu em Cristo, sendo que agora já não mais precisamos dos anjos e dos profetas para nos comunicar as novidades. Porque nenhuma novidade haverá mais, porque agora nós temos Cristo, nós temos Jesus Cristo, que é o Alfa e o Ômega. E em Hebreus 3, de 1 a 6, nós vamos ver a superioridade de Cristo sobre Moisés. É a vez de Moisés se curvar diante do Messias. O autor ele não tira o mérito de Moisés, lembrando que ele foi fiel em toda a casa de Deus. Porém, Cristo é aquele que estabeleceu a casa. Você pode ler em Hebreus 3, 4. A carta também aos Hebreus, ela nos traz algumas advertências e eu queria compartilhar com você. A primeira é contra a negligência da salvação. Está em Hebreus 2, de 1 a 4. Nós vamos ler assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Ele conclui: por essa razão, nós não podemos voltar atrás, pois o judaísmo destaca os anjos que apareceram a vários homens de Deus. Porém, se temos já um superior aos anjos, como voltaremos para eles? Nós vamos ver também a advertência de número 2, que seria o perigo do pecado cometido deliberadamente. Tá? O autor ele destaca o privilégio que nós temos de entrarmos no Santo dos Santos, coisa que na lei era só o sumo sacerdote que podia fazer. Mas o sacrifício de Jesus, ele é tão perfeito que ele santifica todos nós ao máximo, tornando-nos aptos a entrar no lugar santo, no santíssimo lugar. E ele também alerta sobre o perigo de retroceder, isso é, voltar ao judaísmo e começar a falar da importância da fé para avançar e vencer com Jesus. A terceira advertência: os leitores não devem rejeitar o mediador da comunidade de Deus. Está escrito lá em Hebreus 12, você vai ler do 25 ao 29. O autor ele nos desafia a correr, igual aos heróis da fé, a carreira que nos foi proposta. E ele dá a dica: a corrida da fé nos faz avançar e vencer olhando para Jesus. Concluindo, a Epístola aos Hebreus é uma obra primorosa. Nós podemos se referir a ela como um sermão expositivo, na forma escrita. Não sabemos quem foi o autor dessa epístola, mas certamente nós sabemos que ele foi um exímio expositor das Escrituras. Pela característica da epístola, nós podemos perceber que ele era um grande pregador do Evangelho de Deus. Particularmente, arrisco-me a dizer que o autor da Epístola de Hebreus foi um dos maiores pregadores da história da igreja. A construção do seu sermão revela alguém que possuía muita habilidade. Ele mesmo, o autor, refere-se ao seu trabalho como uma palavra de exortação. E isso fica evidente, pois a exortação e o encorajamento estão no centro do propósito desta carta. Em resumo, nós podemos dizer que a Epístola de Hebreus ressalta que Cristo é superior aos anjos, superior a Moisés, à casa de Arão e ao sacerdócio do Antigo Testamento. Também mostra que o próprio Antigo Testamento ele admite o caráter temporário dessas estruturas, de modo que a nova aliança não é de maneira alguma contrária à antiga aliança. Isso significa que recuar ao sistema temporário
é voltar para algo inferior, desprezando a concretização da promessa já revelada em Jesus Cristo. Então aqui nós chegamos ao final dessa aula, tá? Que Deus e o Espírito Santo possa falar com você através dessa aula, através desse pequeno estudo que nós fizemos aqui hoje, tá? E que você possa na próxima aula estar nos acompanhando também. Que Deus lhe abençoe. Amém.